Especialista testa e destaca diferenciais do Firebird 5.0 na Saving Cloud. Olá, está começando mais uma edição do Talk Saving Cloud. Você está convidado a assistir a partir de agora um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o nosso convidado especial, Edson Gregório, especialista DBA Firebird, fundador da maior comunidade Firebird do Brasil, meu querido Firebird SQL, e também parceiro da Saving Cloud. Contamos também com a presença ilustre do nosso especialista em soluções cloud, gerente de tecnologia na Saving Cloud, Jefferson Miotti. Para você que assiste, então, o nosso talk hoje, esses são alguns pontos que nós vamos tratar aqui no nosso bate-papo. Obviamente, né, a atualização do Firebird 5.0 em nova versão, lançada neste mês e já disponível para cloud, né, em nossa plataforma. Como o Firebird em Cloud da Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos de empresas e desenvolvedores, assim como escalar o seu projeto, além, é claro, de demonstrar, né, como funciona a criação do banco de dados, quais as diferenças que tem entre a última versão e a atual, mostrar um pouquinho, dar um overview sobre essa migração para 5.0, além, é claro, de falar um pouquinho sobre a replicação dos bancos de dados entre regiões, né? Nós temos data centers tanto no estado de São Paulo quanto em Fortaleza, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E para a dinâmica ficar um pouco melhor, a gente também vai contar com algumas perguntas aqui, né, para manter uma sequência nessa conversa com o Edson Gregório e com o Jefferson. Ele vai discorrer um pouquinho também sobre a experiência dele testando o Firebird 5.0 aqui na Saving Cloud. E para quem está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de acompanhar outros conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal no YouTube. Aproveite se ficou alguma dúvida, se você ficou com alguma curiosidade sobre a migração, então, sobre como funciona, né, as diferenças do Firebird 5.0, deixe seu comentário aqui que o pessoal do nosso marketing vai responder você e entrar em contato, então fique tranquilo, pode deixar sua dúvida aqui também. Aproveite também e siga as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. Por lá você confere também sempre quando tem novidades, tem conteúdos exclusivos para vocês acompanharem lá também. E é claro, né, não deixe de acessar o nosso site. Você pode conhecer também mais detalhes sobre o Firebird e outras aplicações e ferramentas tecnológicas disponíveis para você no Marketplace da Saving Cloud, acessando o que aparece na tela aí, savingcloud.com, tá bom? Dito tudo isso, então, deixo o espaço aberto aqui para todos vocês receber os nossos convidados de hoje, deixar um pouquinho o Edson aqui falar para a gente, um espaço aberto para ele falar um pouco sobre a comunidade, também sobre o que nós vamos trazer aqui no nosso bate-papo de hoje. Com você. Show de bola. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui, lógico, nesse canal aqui da Saving Cloud. E hoje a gente vai falar sobre como está sendo o comportamento do Firebird 5 na Saving Cloud em si, né? Na verdade, a gente já fez testes já com o Firebird 4, com o Firebird 3 também, e agora com o Firebird 5, e para mostrar justamente coisas que são bem interessantes, que na verdade, na maioria das vezes, motivam as pessoas a ir para a cloud, que é trabalhar com uma replicação, ter um backup quente ali para você conseguir utilizar em caso de necessidade, e também em questão de performance e tudo mais. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no decorrer da transmissão. Muito bom, então estamos ansiosos aí para começar a nossa rodada de perguntas. Começando então com a primeira pergunta. Quais vantagens e diferenciais o Firebird 5.0 traz em relação às versões anteriores? Bom, em relação a versões anteriores, o que as pessoas estão dizendo já em relação a quem desenvolveu, quem fez testes e tudo mais, estão dizendo que essa vai ser a nova versão 2.5 do Firebird. Por quê? Quando surgiu a versão 2.5, ela foi um marco tão grande, porque ela trouxe tanto recurso novo e bom, que a maioria das empresas da software house migraram para a versão 2.5. E agora, saiu a 3, saiu a 4.0, mas ainda assim o público que está na 3 e 4 está praticamente empatado com a quantidade de gente que está na 2.5. Mas a 5.0 promete ser tão boa que a grande maioria das software houses vão para ela. Isso por quê? Porque teve melhorias muito fortes em performance que só o fato de você migrar para a versão 5.0 já vai ter um ganho bem legal aí. Tem bastante gente já relatando isso. Inclusive, já tem testes de banco de dados de mais de 500 gigabytes rodando em produção com 5.0 sem problema nenhum, com melhorias de velocidade. Em relação à parte de configurações, por exemplo, do Firebird, a versão 5.0 conta com alguns recursos interessantes que não existiam em versões anteriores, como, por exemplo, fazer cache de consultas pré-compiladas.
Esse detalhe vai servir justamente para consultas muito frequentes dentro do banco de dados. E pode ser consulta que o seu sistema faz, ou até mesmo que os componentes que você usa faz e você nem sabe que ele está fazendo. Então, por várias vezes, a gente consegue observar que tem muita consulta frequente acontecendo durante o dia, e o tempo de preparação dessas consultas no total, durante um dia todo, por exemplo, acaba sendo muito em relação ao que é necessário, consumindo muito recurso de forma desnecessária e atrapalhando outras consultas. Uma vez que isso aqui entra para cache, o cenário muda totalmente. E esse recurso está disponível só no Firebird 5.0. Então, vale muito a pena pensar nisso. Esses são os dois principais que eu diria. A gente segue para mais uma pergunta do nosso talk, então, agora falando um pouquinho sobre a replicação de banco de dados. A respeito da replicação de banco de dados, o que você reforçaria sobre a Saving Cloud em relação às demais soluções do mercado? É uma coisa que é interessante para reforçar nesse aspecto, usando a Saving Cloud para replicação, é o seguinte: vamos supor, você tem um cenário onde você tem o seu banco de dados produção rodando ali em ambiente local, só que você quer ter uma segurança de uma replicação em nuvem, certo? Então, o seu servidor nuvem, ele não precisa ser tão potente apenas para a replicação, tá? Se você só vai replicar, não precisa, porque você não tem uma concorrência lá. Você tem um usuário que vai fazer a escrita dentro do banco de dados de todas as alterações que estão acontecendo. Agora, em uma situação onde você precisa apontar o seu sistema para a nuvem porque aconteceu algum problema no servidor local e o único recurso seria apontar para o banco réplica, rapidinho você consegue fazer esse apontamento, né? Aponta só para o IP lá onde está o banco réplica, no caso na nuvem da Saving Cloud. E aí, a vantagem exclusiva que eu vejo assim, em relação à Saving Cloud é que desde dos pacotes mais básicos que tem de planos, é que você consegue ter uma velocidade em disco muito rápida. A maioria dos problemas de performance que a gente encontra, no maior gargalo que existe em relação à performance, está geralmente no disco, porque é o equipamento mais lento, vamos dizer assim. Mesmo que seja um disco mais rápido, ele é um equipamento mais lento. Então, se você contrata um serviço barato para só ter uma réplica e não numa hora de desespero, vamos dizer assim, você precisa apontar lá para o seu servidor nuvem, você consegue apontar, só que você vai ter uma lentidão muito grande se o seu disco não for rápido. E esse teste a gente já fez dentro da Saving Cloud e comprovou que mesmo nesses planos mais básicos a gente consegue ter uma velocidade muito legal que normalmente a gente não encontra dentro de servidores básicos, inclusive local. Então, por exemplo, só para dar um dado mais técnico aqui, a gente fala que para que você tenha um disco com uma velocidade aceitável, você tem que conseguir fazer, em média, pelo menos lá umas 5, 6 mil inserções ou atualizações ou deletes por segundo. No caso da Saving Cloud, a gente conseguiu chegar a 10 mil inserções por segundo. Esse é um número muito legal. Então, isso vai te garantir que numa situação de problema, é só apontar lá para a nuvem, você pode escalar um pouquinho a máquina, se você precisar, e você pode ter certeza que o disco não vai ser seu problema. Geralmente, máquinas de outras soluções, que é a máquina mais de entrada, por exemplo, você vai ter um disco bem limitado ali. Isso faz diferença pra caramba. E até complementar, quando sua aplicação necessitar até de mais velocidade de disco, tá? A gente tem a capacidade de atender ainda mais. Então, exemplo, por padrão, todos os ambientes eles criam dentro de um limite que a infraestrutura possui, porém, caso necessário, você tem uma solução que precisa mais de leitura de disco, os famosos IOPS, ou quando você precisa de uma velocidade de escrita-leitura mais rápida ainda, né? Você pode solicitar para a gente faz uma análise junto com o time comercial ali, tudo mais, e aí a gente consegue personalizar para você aquele ambiente para que tenha mais performance ainda de disco, tá? Então, assim, por mais que hoje a gente entrega uma velocidade de disco assim, superior do mercado, ainda a gente consegue melhorar muito mais, né? Porque a nossa infraestrutura está preparada para atender qualquer tamanho de banco, desde o pequeno até bancos ali com mais de 500 gigas por aí. Chegou a hora, então, de mostrar um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, né, essas novidades. Então, a próxima pergunta está um pouco ligada a isso. Como criar ou migrar um banco de dados Firebird 5 na plataforma da Saving Cloud? Que vamos ver agora. Vamos lá. Essa parte, na verdade, foi uma das que mais me interessou por conta da Saving Cloud, porque é muito tranquilo fazer uma criação de ambiente, como eu costumo falar, inclusive nos vídeos que eu faço, nas lives que eu faço. Eu não sou um especialista Linux e eu nem pretendo ser, tá? Eu pretendo fazer o estudo do Firebird, me aprofundar mais nisso, atender consultorias e tudo mais. Esse não é... Então,
me profissionalizar em Linux não é minha praia. Mas é muito fácil fazer a criação de ambiente. Até vou mostrar minha tela aqui para vocês. Aqui, para fazer criação de ambiente é muito simples. Eu tenho 2 ambientes, essa interface é da própria SemiCloud. Então, quando eu venho aqui no Marketplace, eu já tenho a opção Firebird, coisa que você não encontra em outros serviços nuvem, né? Clicou aqui em Firebird Database, ele vai te fazer algumas perguntas muito simples, é só essa tela aqui, escolhe qual é a versão do Firebird que você vai utilizar, tem aqui a versão do sistema operacional, no caso recomendado mais recente sempre, posso determinar aqui que eu quero um IP público, posso determinar o nome do ambiente que eu vou acessar, vai ser o meu host, aqui um nome de exibição só. Tenho 2 regiões de opção, São Paulo e Nordeste. Então, onde eu estiver mais próximo, onde meu cliente estiver mais próximo, eu faço a criação aqui para ter uma latência menor. Então, clicou aqui no instalar, já vai criar um ambiente todo pronto para você, com Ubuntu, com Firebird 5.0 nesse caso, vai criar liberação de pasta FTP, já vou conseguir fazer o upload do meu banco pelo FTP ou então pela interface mesmo. Então, é tudo muito tranquilo. Porta liberada, já vem tudo no senha do DBA já alterada, coisa que pouca gente altera, mas vai vir tudo pronto já, sem nenhuma dificuldade, bem tranquilo. Também a gente tem algumas outras funcionalidades a mais, né? A gente tem a possibilidade de, quando você criar um ambiente, já cria um storage de backup, que é propriamente para você ter um backup automatizado ali das suas bases. Né? Você pode chamar um suporte que auxilia na configuração dessa cron, né, que é programada dentro do teu ambiente ali de Firebird, e direciona esses backups para uma outra instância, que é somente para backup mesmo. Ela já foi desenvolvida por nós para que os clientes armazenem os backups ali de qualquer tipo de ambiente, tanto Firebird ou aplicações, ou outros bancos de dados. Tá? E a opção de IP público, quando você utiliza 100% do banco em nuvem. Né? Se você acaba tendo mais uma performance ali quando você é utilizado o IP público para fazer a conexão remota. Seguindo o nosso bate-papo aqui hoje com as demonstrações, então, nós vamos para a 4ª pergunta, que é a seguinte: quais variáveis são importantes para otimizar e melhorar a performance do Firebird? Sobre essa parte de otimização, é um erro pensar que existe só uma virada de chave e tudo vai ficar muito rápido. Seria muito bom se fosse assim, bom para toda a software house, porque você vira a chave e pronto. Mas eu desconheço qualquer banco de dados que consiga fazer isso com uma virada de chave. Mas a gente tem uma coisa que facilita demais. Por exemplo, tem esse site aqui, ó, tc.ib-age.com. Esse site aqui da IBSurgeon, são ferramentas online gratuitas da IBSurgeon que eles fizeram. A gente faz login aqui na plataforma, o cadastro é gratuito. Entrou aqui na plataforma, tem calcular configuração, clicou aqui, e aí você vai conseguir pelo menos o mínimo de personalização do seu Firebird.conf para ter melhor performance do que o Firebird.conf padrão. Então, a gente tem aqui opções para o Firebird, para o HQBird, que para quem não sabe, o HQBird também tem na SemiCloud. Hoje, nesse dia aqui que a gente está gravando, não tem ainda o Firebird 5.0, né? Tem mais otimizações que precisam ser consideradas em relação ao Firebird 5 para poder adicionar aqui. Mas a gente pode, por exemplo, ter por base o Firebird 4.0. Vou colocar, por exemplo, aqui Super Server, aí você coloca as configurações da sua máquina, do seu banco de dados aqui, por exemplo, tamanho do banco, quantidade de usuários que você espera de conexão em horário de pico, por exemplo, né, em simultâneo. Mando criar aqui, e ele já vai criar algumas configurações que são as principais para ter um mínimo de performance. Por que isso daqui não é o melhor cenário? Tá? Isso daqui não é o melhor cenário porque aqui a gente não tem ideia de qual é o perfil de carga do sistema. Não tem como ter, isso é só no dia a dia. Não tem como saber qual é o tipo de consulta que está sendo executado, se é muito relatório pesado, se é pouco relatório pesado, muita escrita, pouca escrita. Então, não tem como criar uma personalização muito aprofundada dentro de poucas variáveis. Tem que ter uma análise em cima para poder dizer, mas pode ter certeza que isso daqui já vai melhorar bem se você utiliza o Firebird.conf padrão. Isso aqui já vai melhorar bem a sua performance. Aqui a gente faz uma configuração de arquitetura, inclusive não tem como sugerir aqui qual é a melhor arquitetura para o seu ambiente, para o seu perfil de carga. Essa ferramenta ela não vai te dizer, você escolhe qual é e ele vai fazer uma configuração e você faz o teste. Tá? Então, em relação a variáveis de performance, aqui a gente tem uma porção de variáveis que precisam ser consideradas, mas isso também não está considerando a forma com que você está executando suas consultas, com que tipo de componente de conexão. Então, assim, tem mais algumas variáveis fora desse arquivo de configuração que vão dizer se está legal ou se não está, se a performance vai ficar legal ou não. Mas isso daqui já é um começo, tá? Então, preferencialmente, todo cliente ou todo container que você for criar,
faz a criação de um arquivo de configurações aqui para você ter um desempenho legal. Outra coisa que aqui ainda não fala, por exemplo, eu quero ter mais de uma base dentro do mesmo servidor. Aqui não tem como prever isso, tá? Então, nessa ferramenta, ela é gratuita, mas já dá para ter um pontapé inicial aqui. Beleza? Então, essas aqui são as principais que precisam ser consideradas no mínimo, tá? No mínimo. Tendo essas configurações do Firebird.conf e aqui embaixo do database.conf, ok, você já está pronto para começar a testar aí, para ter uma resposta legal aí do seu ambiente. Tem muita gente que vai para a nuvem e não mexe em nada no arquivo de configuração, nem em relação à quantidade de hardware que tem, nada. E aí acaba que, de repente, não tem uma experiência muito legal em nuvem, fala assim, a nuvem é lento, mas não testou tudo. Tá? Então, o ideal é que faça bastante teste e, no mínimo, faça a alteração do Firebird.conf. Alterou o Firebird.conf e database.conf, reinicia o serviço Firebird, ok, pronto, já está pronto para testar. Agora a gente quer saber de você, Edson, se você acredita que empresas e usuários que utilizarem o Firebird 5.0 na Saving Cloud vão conseguir escalar suas aplicações? Conta pra gente. Isso aí já vai ficar até uma dica aqui, né, de como fazer a configuração do ambiente para você explorar o máximo de desempenho. E não é só opinião minha, na verdade, foi situação que a gente já viu dentro do canal, conversando com empresas que começaram a experimentar uma velocidade maior dentro da Saving Cloud do que no ambiente local. Como que isso é possível? Então, aqui vem a dica de configuração. Tá? Então, tem muita gente que, às vezes, quer testar a aplicação, quer apontar o IP direto para a nuvem. É possível? É possível, sem problema nenhum. A própria configuração que você faz do Firebird na hora que você faz a instalação, ele vai abrir a porta do Firebird para você poder acessar de fora. Mas tem uma coisa que fica melhor ainda, que é o quê? É você ter um servidor exclusivo, um container aqui exclusivo de banco de dados. Esse container vai suportar o Firebird 5.0 e você tem uma máquina virtual separada no Windows, por exemplo, para você acessar via RDP, também dentro desse ambiente seu. Por quê? Quando você tem dois containers ali, você consegue ligar os dois via rede local, e rede local de alta velocidade. Então, o seu usuário acessa via RDP no servidor Windows, usa o seu aplicativo conectando no servidor do seu banco de dados. Tem duas grandes vantagens aí. Velocidade que fica muito boa em relação principalmente a rede, porque você não enfrenta a latência trafegando comunicação de aplicação para banco, né? Você enfrenta uma rede extremamente rápida. E a outra vantagem é que o seu servidor de banco de dados ele não fica exposto você pode fechar a porta externa dela. Então, você deixa ele preso ali só na rede local, sem nenhuma interface aberta para fora. Isso te dá mais segurança ainda. Então, esses dois pontos aí, pode ter certeza que você vai conseguir fazer escalabilidade sem problema nenhum. A gente já falou aqui sobre o disco, que é rápido, né? No caso da Saving Cloud, é rápido. Então, você vai conseguir ter rede de alta velocidade e com duas comunicações assim, de um servidor por outro. Vai ser super tranquilo, pode ter certeza disso. Além sobre a parte de rede que entrega uma velocidade ali, a rede privada entre os ambientes, você consegue também que o seu banco não fique exposto, né? Um exemplo, eu subi o meu banco de dados e eu tenho uma VM Windows rodando as aplicações ali, tanto para acesso TS ou utilizando alguma solução que tenha essa parte de configuração de TS. Você deixa o teu banco seguro, né? Ele não acaba ficando exposto para a internet. Você consegue criar regras ali dentro do Firewall que consegue limitar o banco de dados para que não tenha acesso externo. Outro ponto também é quando você cria nesse cenário, você já está pensando em um ambiente de microserviços, que é um ambiente para o banco de dados e outro ambiente ali para a tua aplicação. E aí você pode usar diversas soluções, tanto da própria Microsoft ali para acesso TS, licença CAL ou outro tipo, ou até outra solução terceira, como TS Plus, TS Web, etc. Tá? E também você consegue contar com ambiente também dedicado para backup, né? Como eu tinha falado anteriormente ali, você consegue ter um storage de backup para armazenar esses backups do Firebird e também da sua aplicação, você consegue fazer essa montagem ali nas camadas. E também conta com o nosso lado com snapshot, tá? Que é feito diariamente ali, com retenção de até 7 dias, para disaster recovery, alguma falha que acontecer no teu ambiente. Ou você até, sem querer, deletar uma base e não tem um backup. Você pode solicitar ali o snapshot para a gente, diretamente com o nosso suporte, eles acabam dando as instruções de como fazer essa restauração, e aí você já está garantido e seguro com esses dados aqui com a gente. E ainda também você conta
com parceiros que temos aqui na empresa para prestar consultorias. O Gregório é um também especialista em Firebird. Você também consegue ali contratar uma consultoria para auxiliar na migração, para fazer toda a parte de migração de versão também. Então, só chamar ele, chama o nosso pós-venda ali, se você for nosso cliente, que vai direcionar para vocês o contato do Gregório para fazer essa consultoria. Chegamos então ao fim das nossas perguntas agora. Então, Gregório, agora chegou a hora dele fazer um overview aqui da nossa plataforma, mostrar os principais pontos do Firebird 5.0. Ele já mostrou aqui como criar, né? Tudo bonitinho e tudo mais. Mostrou ali algumas questões de ambiente e da migração. Então, fique à vontade para demonstrar aí mais pontos sobre o Firebird 5.0 na Saving Cloud. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu queria fazer aqui em relação ao Firebird 5 é mostrar como a replicação funciona, tá? Eu não vou fazer toda a configuração do ambiente aqui, porque isso pode levar mais tempo, então eu já deixei tudo meio pronto. Mas o que a gente tem aqui, ó? Ambiente na pasta C, Master, um banco de dados vazio, com só a estrutura de tabelas, né? Tabelas, procedures, trigger, tudo. Tá aqui o banco de dados. E eu tenho uma pastinha aqui chamada Replog, tá? Essa Replog tem um arquivo aqui, que foi o teste que eu já fiz, e aqui, dentro dessa parte do arquivo, é o que já foi arquivado, por exemplo. É o que está pronto para ser replicado. Tá? Então, o próprio Firebird já faz isso. E a gente faz essa configuração muito simples dentro do arquivo replication.conf. Então, vamos pegar aqui, ó, Program Files, por exemplo. Firebird 5.0 replication.conf. Abrindo aqui, a gente tem o quê? Database, o caminho do seu banco de dados master. Coloca aqui esses 3 parâmetros. O que é? Aquele primeiro arquivo, replog, onde ele vai começar a gravar as alterações. Então, toda alteração que acontece dentro da base, ele vai gravando, tá? Alteração, no caso, considera tudo. Qualquer modificação dentro do arquivo do banco, ele vai entender como alteração. Então, todas as alterações vão ser gravadas e enfileiradas dentro dessa pasta, e a cada 30 segundos, né, que é essa configuração aqui, ele vai concluir um arquivo e jogar para a pasta arquivo para você saber. Ó, tudo que está dentro da pasta arquivo é o que já pode ser replicado. Eu configurei o Cobian Backup aqui, ó, para ele ficar monitorando essa pasta arquivo de 1 em 1 minuto. Né, é o mínimo de tempo que eu consigo colocar através do Cobian. Por quê? O Firebird ele te dá a possibilidade de fazer a replicação, mas ele não faz o envio dos arquivos de segmento de replicação para o servidor réplica, né? E quem tem que fazer isso é a própria software house, a não ser que você tenha o HQBird. O HQBird faz isso sozinho para você. Mas para quem não tem, uma alternativa é o próprio Cobian. Ele não é tão legal de se tratar, porque, por exemplo, se ele parar de funcionar, você não vai ficar sabendo. Se alguém for lá e deletar, você não vai ficar sabendo. Mas aqui a gente consegue configurar ele para ficar de 1 em 1 minuto, ficar monitorando isso daqui e enviar só as diferenças. Ou seja, só os arquivos novos que entrarem nessa pasta arquivo é que vão ser enviados. Muito bem. Isso aqui lado master. Só isso está feito, já está pronta a configuração aqui do lado master, Cobian rodando aqui, e aí a gente vai ter os arquivos de alteração sendo gravados aqui e depois aqui na pasta arquivo. Tranquilo, né? Beleza. Aqui do lado da Saving Cloud, inclusive o Cobian envia esse arquivo para o FTP. Então, como a Saving Cloud já traz o FTP configurado, fica muito fácil fazer esse envio. Então, aqui, o que eu fiz? Ó, dentro do meu servidor aqui, eu criei uma pasta chamada, ele já tem aqui a pasta, ó, deixa eu pegar aqui, ó, Firebird está nos favoritos aqui. Dentro da pasta Firebird a gente tem a pasta data, certo? E aí dentro da pasta data, deixa eu pegar aqui. Então dentro da pasta data, eu vou ter o meu arquivo do banco de dados, que é uma cópia, tá? Então eu preciso fazer uma cópia do meu arquivo de banco de dados master para cá. E aí, a partir dessa cópia, ele vai começar a receber aqui dentro, nessa pasta, os arquivos que o Cobian vai mandar. Então, o Firebird vai gerar aquela pasta arquivo e aquela pasta arquivo eu trago para cá. Reinicio o Firebird. Quando chegar o primeiro arquivo de segmento aqui, ele vai criar esse arquivo aqui. Esse aqui não pode ser deletado. Esse é o arquivo que está identificando para o Firebird o que já foi lido e qual é o próximo da sequência, porque tem que ser tudo sequenciado. Muito bem. Vamos ver na prática, tá? Vamos ver na prática aqui. Eu já deixei toda feita aqui a conexão do master e do réplica, certo? Então, por exemplo, aqui no réplica, se eu mando conectar já com aquela senha enorme do CZBA que é criado, ele já vai conectar aqui sem problema. E tem o banco master, que é onde eu vou fazer minha alteração. Tá? Aqui está no local, então se eu for observar, ó, 127.0.0.1, ambiente local, réplica MQFS 50 teste, que é o nome desse container que eu fiz ali com Firebird 5.0. Aí, olha só, tabela. Vou pegar aqui tabela caixa, certo? Se eu olhar a tabela caixa do master, tá vazia, certo? Vamos ver lá a tabela caixa do réplica. Tabela caixa. Abrindo, dados, vazio também. Tá vendo aqui, ó? Servidor réplica. Muito bem. Vou pegar aqui, tabela caixa, vou colocar ID 1, teste.
certo? Commit a transação. Vamos vir aqui para a pasta para ver o que vai acontecer. Ele criou o 3, antes ele estava com 2 aqui, ele renomeou para 3, e aí, de 30 em 30 segundos, se não tiver mais nenhuma alteração, ele vai fechar esse arquivo e vai jogar para cá. No caso, ele vai ter o 1, 2 e o 3 vai surgir. Então, a gente precisa esperar esses 30 segundos, ou eu posso diminuir o tempo. No caso, a gente já fez teste com um banco de dados acima de 300 GB, 30 segundos de tempo foi muito bom. Ele conseguiu fazer a replicação muito tranquilamente, incluindo a passagem dos arquivos para o servidor réplica. Ó, surgiu aqui o arquivo número 3, e aí a gente tem que esperar que essa tarefa do Cobian seja executada. Eu posso mandar ela executar, ou posso executar aqui, esperar ela executar ou executar manualmente. Deixa eu ver lá só se já apareceu na pasta arquivo. Vou mandar atualizar aqui, para ver se já apareceu. Ó, já apareceu aqui o 3, então o Cobian já mandou o arquivo para mim, eu nem precisei executar. E aí, o serviço do Firebird que está aqui, do lado da Saving Cloud, ele está configurado, já vou mostrar a configuração para vocês, para fazer leitura dessa pasta e sempre que tiver um arquivo novo, ele fazer a importação. Então, eu posso ou mandar atualizar aqui para ver se ele já fez a leitura. Então, se o arquivo desaparecer, é porque ele já fez a leitura. Ainda não fez. Tá? E aí tem o tempo que ele vai demorar para fazer a leitura ali. Ele não fica monitorando em tempo real, mas de tempo em tempo ele passa o serviço ali para poder observar se já foi feita a leitura. Enquanto ele não lê o arquivo aqui, eu vou abrir o arquivo de configuração do lado réplica, só para ter uma ideia. Então, do lado réplica precisam ser feitas duas coisas. Primeiro, essa configuração aqui, ó, do replication.conf também, deixa eu pegar, cadê aqui, ó, replication.conf, vou abrir, isso aqui também eu gosto na interface, porque é tudo 2 cliques. Clicou aqui, ele já abre um editor de texto, já vou poder salvar o arquivo sem problema. Aí, e é Linux, né, que está rodando aí embaixo. Então, do lado réplica eu tenho uma configuração. Onde está o meu arquivo de banco? Qual é a pasta que ele tem que monitorar? Fez isso daqui, reinicia o serviço do Firebird, né? Fez esse apontamento, reinicia o serviço do Firebird e ele vai começar a monitorar essa pasta. Muito bem. A outra configuração que a gente precisa fazer é utilizar o comando gfix-réplica. Deixa eu mostrar aqui. Inclusive, a gente consegue abrir o shell aqui desse servidor, só para vocês terem uma ideia, como que é simples, tá? Então, a gente tem a parte da conferência e a parte da configuração. Essa configuração já está feita. Vou pegar aqui, ó, cd, minúsculo, né? cd/opt/firebird/bin, certo? Entrei aqui, /gstat -h, e vou colocar o caminho do banco. /opt/dados, Firebird primeiro, né? Firebird/dados, data, né? /dados é o nome do banco. Isso, dados.fdb. Vou dar um enter. Aqui a gente está observando essa propriedade, ó. Read Only Réplica, ou seja, ele já está configurado como réplica, que é somente leitura, só tem o usuário, nem o SysDBA consegue escrever nessa base, só o usuário da replicação. Então aqui, o que a gente vai fazer? Para poder ativar esse parâmetro aqui, a gente vai utilizar o gfix. E o gfix a gente utiliza o /gfix, por exemplo. Vou colocar só o sinal de interrogação para você ver, ó. É esse cara aqui, ó, menos réplica, certo? E aí você escreve gfix menos réplica, e aí você coloca read on, para deixar ele como somente leitura. É possível deixar como leitura escrita? É, só que daí você não vai ter um backup fiel, né? Você tem um backup fiel sabendo que ele é como somente leitura. Então tá, é basicamente isso, né? Essa configuração do replication.conf do lado do réplica, e aqui também essa ideia do gfix para ele poder ativar como base réplica para ele começar a monitorar aquela pasta. Muito bem. Daí, a gente vai lá na pastinha ver se ele fez a leitura do arquivo 3. Vamos ver se fez. Ó, desapareceu, certo? Se ele desapareceu, então fez a leitura. Vamos observar aqui, ó. Esse aqui é a tabela caixa do lado master e a tabela caixa do lado réplica está aqui, ó, certo? Então, se eu cancelar essa transação, ele vai refazer a consulta. Cancela a transação, ele refaz a consulta para me mostrar o que tem aqui dentro dessa tabela. E aí a gente consegue observar que o registro já veio para cá, certo? Então, a replicação, ela funciona tranquilamente aqui com o Firebird 5.0. É um ambiente que, como a gente falou, já vai estar praticamente pronto para você transformar em master. E como que transforma em master? Mesma coisa aqui, ó. A gente viu aquele gfix que a gente fez, eu fechei o shell aqui, mas o gfix menos réplica none. Fez isso, deu enter, pronto, ele já vai remover aquela flag do réplica, vai transformar ele em master, você vai conseguir apontar seu banco de dados para cá. Agora, uma coisa muito interessante que eu estou mostrando aqui, e provavelmente não teve nem como notar, é que esse meu banco de dados aqui, ele está na versão 4.0. Então, perceba, eu estou fazendo a conexão aqui, ó, a gente consegue ver isso daqui no EB Expert, por exemplo. Vou dar um Ctrl A aqui, ele vai mostrar para mim os dados dessa base. Perceba que a versão da ODS aqui, ó, está na 13.0, que é um banco de dados criado na versão 4.
E aqui eu estou rodando o serviço do Firebird 5.0. Então, esse tipo de informação aqui é interessante porque se você quer utilizar o Firebird 5.0, você não precisa se preocupar com migração nesse momento. Você pode simplesmente pegar seu banco na 4.0 e colocar no serviço do Firebird 5, ele vai rodar tranquilo. Não vai ter acesso a todos os recursos da versão 5, mas a replicação funciona, você vai ter velocidade maior no seu backup, inclusive para quem desliga o servidor à noite, só que espera o backup terminar, backup que leva 2, 3 horas para terminar, vai passar a terminar muito antes, e aí você vai conseguir desligar o servidor antes. Isso gera economia também. Então, esse foi só um parênteses, né? Mas o que acontece? Para fazer migração dessa base do 4.0 para o 5.0 também é muito simples mesmo. Claro, não pode ter ninguém usando, mas aqui, basicamente, a gente só tem um comando para executar, que é também no shell. Eu vou até mostrar para vocês. Eu tinha fechado, eu devia ter deixado aberto, mas tudo bem, abre rapidinho aqui. E aí, aqui no shell do Linux, eu vou acessar cd/opt/firebird/bin, certo? Também é com gfix. Então, /gfix, menos interrogação, a gente tem qual parâmetro? Esse aqui, ó. Menos upgrade. Gfix para toda a sua base, para ninguém utilizar. Terminou, já parou, não tem ninguém mais usando, então você precisa de acesso exclusivo para fazer isso. Vai rodar gfix, menos upgrade e o caminho do seu banco de dados com a autenticação de usuário e senha, certo? Depende do seu usuário e senha desses DBA, aí você faz essa linha de comando. Fez essa linha de comando, automaticamente a sua versão de ODS aqui, ó, vai passar para 13.1. Significa que a sua migração aconteceu com sucesso e já está com o banco de dados migrado para a versão 5, aproveitando todos os recursos dela, certo? Então, é muito tranquilo fazer migração do 4.0 para o 5. Se você está na 4, pode criar o seu container já na versão 5.0, só que deixe seu banco na 4. Por exemplo, se você encontrar qualquer tipo de instabilidade que você acha que é por conta da versão 5.0, é muito fácil você voltar para a versão 4, já que seu banco não sofreu alteração. Agora, teve certeza que está legal, está rodando bem na versão 5? Aí você roda o gfix menos upgrade, faz a migração para a versão 5.0 e está tudo certo. É bem diferente de todo o processo de migração que acontecia da 2.5 para 4, para 3. Você tinha que fazer muita coisa. Uma pergunta que todo mundo faz também. Eu posso fazer migração da 2.5 para 5.0 direto, dessa forma com o gfix? Não. Aí, da versão 2.5, 3... 2.1, se você quer ir para 5, você precisa fazer backup store, precisa fazer todo o processo de teste, adequação da aplicação, tudo, tá? Tem que fazer todo o processo certinho, testar bastante, porque tem muita alteração feita. Para quem está na 4, aí é válida essa configuração aí do gfix menos upgrade, certo? Então, muito tranquilo para migrar para 5, muito tranquilo para entrar na nuvem, muito tranquilo para fazer uma replicação, é bem fácil aí, e você já pode ter um ambiente completo aí e seguro para poder entregar para o seu cliente. Faz total diferença. Bom, depois dessa aula, então, sobre a migração do 4, né, Firebird 4 para Firebird 5, a gente vai chegando ao final do nosso Talk Saving Cloud, que hoje recebeu mais uma vez o Edson Gregório aqui, também o nosso especialista, o Jefferson Miotti. E deixo o espaço aberto, então, para vocês se despedirem aqui, complementarem, concluírem a participação de vocês. Fiquem à vontade, pessoal. Bom, é sempre uma honra ter o Gregório aqui com a gente. Ele traz um conteúdo muito bom, presta bastante serviço para cliente nosso, então também precisar só chamar ele. E a gente está à disposição, nosso suporte, nosso time aqui de consultores e arquitetos em nuvem para planejar o teu ambiente aqui, desenhar. E fica o convite ali para o próximo talk, bate-papo com o Gregório também. Legal, na verdade, eu agradeço o convite também, é sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Tem bastante coisa interessante em relação a Firebird junto com o Saving Cloud, inclusive o próprio HQBird, né, que agora dá para ter mais desempenho ainda, mais recursos ainda dentro da nuvem, que é também muito fácil de fazer configuração, né, tudo bem pronto. E, mais uma vez, agradeço o convite aí e agradeço todo mundo que está assistindo aí também. Forte abraço para todo mundo, acho que todo mundo já sabe onde me encontrar também, mqfs.com.br. Maravilha, então a gente agradece vocês em nome da Saving Cloud. Edson, mais uma vez, obrigado pela participação também, Jefferson. E para quem está acompanhando o nosso talk aqui hoje, ele vai chegando ao fim com conteúdo muito relevante para você. Se você quer conferir outros vídeos com o Edson Gregório aqui no nosso canal, você pode conferir a nossa playlist especial sobre Firebird. Já falamos de todas as versões praticamente do Firebird aqui no nosso cloud. Então você pode conferir. Se você quer testar também o Firebird em cloud, na Saving Cloud,
Tá o link aqui embaixo também do teste de 14 dias grátis para vocês. Se você quer saber um pouco mais sobre esse produto, acesse o site savingcloud.com, vá lá até a guia Soluções Cloud e confira mais detalhes, tá certo? Gostou do conteúdo? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei aqui também. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar seu comentário que a nossa equipe vai responder vocês e direcionar aqui os atendimentos para tirar todas as suas dúvidas também. Aproveite também para não perder nenhum outro conteúdo nas nossas redes sociais, todas elas @savingcloud, tem sempre especialistas comentando sobre assuntos, tem sempre trechos de talks e outros conteúdos também, tem o nosso podcast, enfim, tem uma gama de interatividade com você disponível lá para você participar, então vai lá e siga também, tá certo? Agradeço a sua companhia e espero você no próximo Talk. Até mais.